Então, hoje vamos falar sobre uma coisa chamada desigualdade triangular. Mas o que é isso? Desigualdade triangular vai ser uma relação entre os lados do triângulo que ele deve satisfazer para o triângulo existir. Antes de falar sobre isso, vamos pensar aqui um pouco. Se eu estou nesse ponto aqui, que eu vou chamar de A, por exemplo, e quero chegar aqui no ponto B, se não tem nenhum obstáculo aqui, qual o melhor caminho a se fazer para chegar em B mais rápido? O caminho mais rápido, né, é se eu sair daqui de A e vir em uma reta para chegar em B. Se você quer chegar lá rápido, ninguém vai fazer uma coisa assim e depois vir para cá, né? Por quê? Porque o caminho laranja é o menor. Ninguém também vai fazer um caminho que sobe e depois desce. De novo, né? Eu posso até não saber quanto mede esse caminho laranja, mas eu sei com certeza que ele é menor que o caminho rosa e que ele é menor que o caminho azul. Então, se eu pegasse esse triângulo aqui, dissesse que esse lado aqui mede 6, esse lado aqui mede 1 e esse lado aqui mede 4, o que tem de errado nessa figura? Esse triângulo aqui que eu desenhei, ele não existe. Ele não pode existir. Por quê? Se você for olhar aqui, ó, esse lado 6 aqui é a menor distância entre esse ponto e esse ponto, porque é uma reta. Mas olha que absurdo. Eu estou dizendo que se eu sair daqui e vir para cá, eu ando 6. E se eu subir, eu ando 1, depois descer, eu ando mais 4. Se eu subir e descer, eu ando 5. Então esse triângulo aqui, ele não existe, certo? Então o que eu quero que fique na cabeça de vocês é que você não pode formar um triângulo com quaisquer que sejam os lados. Por exemplo, se eu tiver o lado 1, 4 e 6, eu não posso formar nenhum triângulo. Então agora, vamos ver o que é essa tal de desigualdade triangular. Então vou novamente desenhar um triângulo. Desenhar aqui, outro lado do triângulo, outro lado do triângulo. Vou dar nome aqui aos lados dele, vou dizer quanto esse lado aqui vale A, esse lado aqui vale B, esse lado aqui vale C. E aí o que eu tenho é o seguinte: eu posso até não saber quanto vale esse lado aqui laranja, mas eu sei com certeza que ele é menor do que eu subir aqui e depois descer. Então, como o A aqui é a menor distância entre esses dois pontos, eu sei que o A ele é menor do que eu subir e depois descer. Ou seja, o A ele é menor que B mais C. Agora, se eu olhar para esse ponto aqui e esse ponto aqui, a menor distância entre esses dois pontos rosa é o B, que é a reta. Então, o B, que é a menor distância entre dois pontos, tem que ser menor que esse A aqui mais o C. Menor que A mais C. Por último, a menor distância entre esse ponto azul e esse outro ponto azul aqui é a reta, que é C. Então, esse C aqui, que é a menor distância, com certeza é menor que o B mais o A. Então, para um triângulo existir, a gente tem que ter essas equações aqui sendo satisfeitas. Sempre um lado é menor que a soma dos outros dois. Isso porque, né, lembrando que a reta é a menor distância aí entre dois pontos. A gente ainda pode melhorar um pouco essas três equações
e colocar elas em uma só. Como? Se eu pegar esse aqui e jogar o C para o outro lado, eu vou ter que o A ele é maior que B menos C. E essa aqui, agora, e jogar o B para o outro lado, eu tenho que o A é maior que C menos B. Olha, se o A então é maior que B menos C e o A é maior que C menos B, né, o A ele é um número positivo porque ele é um lado de um triângulo. Então, o que me importa aqui entre essas duas inequações é pegar o valor positivo aqui da diferença entre os dois lados. Né? Se eu quero o valor positivo, eu quero que o A seja maior que o módulo de B menos C. Então, dessas duas inequações, eu tiro essa aqui, e como eu já tinha essa aqui, né, vou jogar ela aqui de novo. Então, essa aqui é outra forma de ver a desigualdade triangular. Um lado do triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença, ou seja, a parte positiva da diferença dos dois lados. Então, vamos ver alguns exercícios sobre a desigualdade triangular. Então, aqui o que eu tenho? Dois lados de um triângulo medem 8 e 21 centímetros. Então, vamos desenhar primeiro um triângulo aqui. Tem um triângulo. Então, eu tenho um triângulo. Sei que um lado dele mede 8, que o outro lado dele mede 21. E ele quer saber quanto vai poder medir o outro lado, sabendo que é um número inteiro múltiplo de 6 de centímetros. Então a gente sabe que o outro lado também está em centímetros, é um número inteiro e é múltiplo de 6. Então, pelo que a gente acabou de ver, o lado x ele é sempre menor que a soma dos outros dois lados e maior que o módulo da diferença. Então aqui, o nosso x ele é menor que 29, e aqui o nosso x, 21 menos 8 dá 13, parte positiva de 13, o módulo de 13 é o próprio 13. Então a gente tem que o nosso lado x ele é maior que 13 e menor que 29. Se a gente for olhar para os múltiplos de 6, né? Os múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30. Tá bom já aqui? Os únicos múltiplos de 6 que estão nesse intervalo aqui que ele deu, né? Que a gente já achou, entre 13 e 29, são esses dois aqui, né? O 18 e o 24. Então, o x ele pode ser 18 centímetros, ou o x ele pode ser 24 centímetros. Então, sempre, isso aqui é uma coisa muito importante, você tem que lembrar que sempre um lado do triângulo ele é menor que a soma dos outros dois e maior que a parte positiva da diferença, né, dos outros dois lados, que é o módulo. Vamos para outro exercício. Então, vamos resolver esse outro exercício aqui. O que ele fala? Ele dá um lado, dois lados de um triângulo, AB igual a 12 e BC igual a 5. São dois lados de um triângulo ABC, e é isósceles. Ele pede para determinar a medida do outro lado, né, que é o lado AC. Então, vamos fazer uma figurinha aqui. Aqui um lado do triângulo, aqui outro lado, e aqui o terceiro lado do triângulo. Vamos dar nome aqui aos pontos. Tá? Esse aqui vai ser nosso A. Esse aqui, nosso B. Esse aqui vai ser o nosso ponto C. E aí o que ele fala? Ele fala que o AB é 12 e que o BC ele vale 5.
Ele quer saber quanto vale a medida do lado AC. Então, é o seguinte, se ele fala que o triângulo é isósceles, o triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados iguais. Logo, o x, ou ele vai ser 12, ou ele vai ser esse 5 aqui, né? Para o triângulo ter dois lados iguais. Então, x igual a 5, ou x igual a 12. Mas será que ele pode ser os dois? A gente sempre tem que ver a desigualdade triangular para ver se o triângulo vai existir com esses dois valores aqui de x. Então, o nosso x, a gente sabe que sempre um lado do triângulo ele é menor que a soma dos outros dois lados, 12 mais 5, e é maior que o módulo da diferença, 12 menos 5. E aí, o que a gente vai ter? Que x é menor, 12 mais 5, 17, e o x é maior que 12 menos 5, dá 7, módulo de 7 é o próprio 7. Então pronto, a gente tem isso aqui, ó. Então notem que o nosso x ele tem que ser maior do que 7. Então ele não pode ser esse 5 aqui. E o 12, ele está aqui dentro do intervalo, né, que o x pode assumir, que é entre 7 e 17. Portanto, x igual a 12 está certo. Então vamos supor que você é uma pessoa teimosa e mesmo assim ache que você pode colocar esse outro lado do triângulo para valer 5. E vamos ver que você vai chegar no absurdo. Que é o seguinte. Então, você vem aqui, quer que esse lado aqui valha 5, esse aqui também valha 5 e esse aqui valha 12. O que tem de errado nessa figura? Se você for olhar a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né, essa reta, eu estou dizendo que a menor distância é a reta e ela é de 12 centímetros. E você está dizendo, se você colocar 5 aqui nesse lado, você está dizendo que vir para cá é 5, depois vir para cá é mais 5. Ou seja, descer aqui e depois vir para a direita são 10 centímetros e vir reto é 12 centímetros. Isso é absurdo, isso aqui não existe. Certo? Então a desigualdade triangular ela é importante para isso, para você gerar triângulos que existam. Você colocar um lado aqui, de forma que esse triângulo aqui vai existir. Beleza? Então é isso. Até a próxima.